Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Hoje eu estou finalizando o estudo sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Estas 7 igrejas, como eu tenho sempre dito, elas foram 7 igrejas locais na Ásia Menor, lá na Turquia, atual Turquia, mas elas representam uma palavra profética à Igreja de Cristo ao longo de todos os tempos. Portanto, a Igreja de Laodiceia, sem dúvida alguma, fala da igreja dos nossos dias, da igreja que vai ver o arrebatamento e muitos vão ficar, né? Aliás, eu acredito que tanto a igreja de Filadélfia quanto a igreja de Laodiceia representam a igreja dos nossos dias, porque eu creio que diz respeito à igreja verdadeira e à igreja falsa que continua, né, que convivem juntas enquanto Jesus não volta. Nós vamos ler lá em Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço todas as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero começar fazendo aqui uma correção, porque eu falei que a igreja de Laodiceia é a igreja falsa. Não, ela não é a igreja falsa. Ela é a igreja morna, mas ela é verdadeira. E o Senhor Jesus tem muita gente dentro dela. Mas ela representa, de fato, aquela igreja que está convivendo com a apostasia, e muitos estão caminhando para a apostasia, né? Mas ainda assim é uma igreja verdadeira, até porque Jesus se dirige a ela como sua igreja, né? Bom, eu quero começar falando da cidade de Laodiceia. Então, estas 7 igrejas, elas estão dentro de um arco. Se você vê o mapa, ele parece um arco, né? Começando com Éfeso. E a cidade de Laodiceia é a última das 7 igrejas e completa esse arco. Ela foi fundada por Antíoco II, tá? Que deu o nome para homenagear a sua esposa Laodiceia. Então, na verdade, a cidade, né, foi fundada por Antíoco II e deu o nome da cidade para homenagear a sua esposa, e a igreja, portanto, tem o mesmo nome, né? A igreja de Laodiceia. Essa cidade era uma cidade muito rica, porque ela era um centro bancário. Então, tinha muita prosperidade, tinha muito dinheiro armazenado, né? Havia templos, havia teatros muito bonitos, né? Era uma cidade também conhecida por ter uma escola de medicina muito avançada para a época. Era muito famosa, né? E eles produziam ali também um dos melhores colírios da antiguidade, né? Chamado inclusive de colírium. Daí vem a palavra para todos os colírios que a gente usa, tá? Ela também tinha fábricas de tecido, especialmente de uma lã negra escura,
tá? Que era muito cara na época, era produzida ali também. Além disso, muitos minerais também eram achados naquela região. Então a cidade era muito rica e era uma cidade que se sentia, né, poderosa, que não tinha necessidade de nada, porque tinha muito dinheiro, tinha afluência de pessoas e daí por diante. Jesus, mais uma vez, se apresenta como um conselheiro, aquele que vai dar conselhos para a igreja. E lá no versículo 14, ele diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. O anjo, obviamente, é o líder espiritual, né? O pastor daquela igreja, porque a palavra angelos significa mensageiro, né? Estas coisas diz o amém. A palavra amém, no grego, ela significa verdade. Quando Jesus diz em verdade te digo, ele diz amém, amém, lego su. Eu digo para vocês, eu te digo, né? Então, amém significa verdadeira, aquele que é a verdade, a testemunha fiel e verdadeira. Mais uma vez, a gente percebe o que é o subproduto da verdade. É a fidelidade e uma vida verdadeira, né? A vida verdadeira é uma vida que se expressa através da verdade. Então, na verdade, Jesus está falando assim, olha, eu sou aquele que é a verdade, aquele que é o assim seja, aquele que é fiel, né, porque anda em cima de fidelidade, em cima da verdade, cuja vida é marcada por atos, por palavras, por atitudes verdadeiras, né? Ele diz também, ele se apresenta o princípio da criação de Deus. Aqui, gente, tem muita interpreta como ele sendo a primeira criatura. Não, ao contrário. A palavra princípio é a origem. Jesus é a origem, tá? É a causa de toda a criação de Deus. Ou seja, Jesus é aquele que iniciou tudo. Colossenses diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, ele é o princípio de todas as coisas, a origem de todas as coisas. Jesus não é a criatura de Deus, não é a primeira criação. Não, Jesus é o Criador. Esta palavra tem sido interpretada de maneira errada por muitas das vamos dizer, das heresias que temos aí no mundo da cristandade, né? Mas ele é o princípio de tudo hoje, ou seja, toda a criação veio de Jesus, tá? Então ele é a testemunha fiel e verdadeira, isso fala do caráter de Jesus, ele é o princípio da criação de Deus, ou seja, tudo se iniciou com ele, tá? Aliás, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, não é isso? Tudo começou nele e tudo converge para Jesus. Não é maravilhoso, gente? Tudo vai convergir para Jesus, tá? Ele é aquele que criou as estrelas, que fundou os mares, que levantou as montanhas, que criou o universo como um todo. Jesus, nessas cartas, ele sempre faz um elogio, tá? Ele vê o que estas igrejas têm de bom e depois faz uma reprimenda naquilo que ele tem de mal para que ela possa mudar. Mas a igreja, por exemplo, de Filadélfia, né, que recebeu somente elogios e nenhuma crítica, ela é absolutamente contrastada com a igreja de Laodiceia, que não tem nenhum elogio e tem muitas reprimendas. Em função disso, eu creio de fato, de todo o meu coração, que tanto Filadélfia quanto Laodiceia são duas igrejas que representam a igreja de Cristo no tempo do fim. Aqueles que vivem no engano, na mentira, na mornidão, na liturgia, né, na religiosidade e que não tem nenhum relacionamento verdadeiro, profundo, sincero com o Senhor. Estes da igreja de Laodiceia não têm nenhum elogio e têm muitas críticas para o Senhor. Aqui então nós vemos a condenação nos versos 15 e 16 aqui de Apocalipse 3. Jesus diz: eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, eu estou pronto a vomitar-te da minha boca. Uau! Jesus começa dizendo: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Jesus usa esta figura porque, obviamente, você que já bebeu água morna sabe que é horrível, né? Água bem quente é gostoso, mas tenta tomar água quente, por exemplo, é horrível,
né? Água quente não, água morna, é horrível, né? Chega até da ânsia, né? E Jesus usa dessa figura por uma razão simples. Ali perto da cidade de Laodiceia, hoje na atual Turquia, há um lugar chamado Pamukkale. Quando eu fui à Turquia, eu levei as pessoas que foram comigo a essa viagem pelas 7 igrejas e nós fomos a Pamukkale. Em Pamukkale existem fontes termais, águas muito quentes. Aliás, é um lugar paradisíaco. Você pode depois consultar na internet. É um lugar lindo, 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 né? Essas fontes saem num lugar, por causa do calcário, branco, 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 e aquela água sai a 80 graus, quase fervendo, né, gente? Acontece que os antigos fizeram uma canalização desta água de Pamukkale para Laodiceia, que fica aproximadamente 14 quilômetros de lá. Até hoje você consegue ver na terra o canal, né, que é feito de Pamukkale até Laodiceia. Estes canais faziam com que as águas que saíam a 80 graus chegavam a 40 graus. E, portanto, quando chegavam a 40 graus, elas não podiam ser bebidas imediatamente, porque causariam, né, ânsia de vômito. Então Jesus diz, olha, porque você não é nem quente nem frio, eu preferia que você fosse frio ou quente. Mas como você não é nem quente nem frio, você é morno, eu estou quase te vomitando da minha boca, né? Então, Jesus está dizendo, está comparando, né, a atitude de uma igreja que ela não é nem do mundo, né? Totalmente, mas também não é totalmente de Deus. Ela vive misturando as duas atitudes, né? Os dois sonhos, os dois projetos, uma mentalidade que se mistura, que relativiza a palavra de Deus. Não, isso aqui pode, isso aqui não pode. Uma igreja que escolhe, né, os textos da Bíblia que vai fazer da sua verdade, outros textos que são mais duros, mais claros, mais objetivos contra o pecado. Isso daí eu não aceito, isso aí é religiosidade. Ao contrário, gente. Jesus disse que esta igreja é uma igreja religiosa, que ela não é quente e tampouco fria, ou seja, o Senhor está dizendo, eu prefiro o ímpio, que não conhece a Deus, do que um crente que conhece a Deus, mas vive uma vida morna. E Jesus diz claramente, né, que ele está a ponto de vomitar-te da minha boca. Isso, gente, pode ser uma referência a estes crentes que são crentes, salvos, mas que talvez ficarão aqui na grande tribulação, porque por causa de uma atitude de mornidão, de falta de paixão, de falta de amor, de falta de propósito, de falta de consagração da sua vida para Deus. Mas qual a razão da igreja de Laodiceia se sentir assim, eu diria, tão confiante, sabe, tão despreocupada em buscar a Deus, em viver uma vida de temor a Deus? Primeiro, Jesus fala a respeito do que eles pensavam de si mesmos. E ele faz uma crítica muito contundente. Vocês dizem, estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. Está lá no versículo 17. Ou seja, isso é muito comum, né? Quantas pessoas você conhece que porque tem dinheiro e tal, levam uma vida, sabe, despreocupadamente, né? Sem pensar em Deus. Só se preocupam com Deus naquela hora difícil, de uma enfermidade, aí busca Deus. Mas volta ao normal as coisas e a pessoa volta a ter aquela vida à parte, né? De uma consagração, de um propósito para com Deus, de viver para a glória do Senhor, né? E é que eles pensavam assim, eles eram crentes, mas tinham essa vida. Eu estou rico, abastado, eu não preciso de nada. Eu não preciso nem de Deus, na verdade, né? Aí eles dizem mais do que isso. Jesus critica o que eles pensavam a respeito de si mesmo, né? Aliás, Jesus diz, vocês acham que vocês não precisam de nada e eu vou dizer o que eu acho de vocês. Eu acho que vocês são mornos. Vocês não são frios nem quentes. Preferia que vocês fossem frios e preferia que vocês fossem quentes, mas vocês não são nem uma coisa ou outra, vocês são mornos, né? Então, essa mornidão, que é uma característica muito comum dos cristãos hoje, é algo que irrita a Deus, abomina a Deus, causa ânsia neles, né? São crentes que só procuram a Deus quando as coisas dão errado, né? Ou quando um negócio não dá certo, quando a vida profissional
está indo à bancarrota, ou quando um problema familiar, aí buscam a Deus. Mas quando as coisas voltam a ficar boas, deixam de buscar a Deus e voltam de novo a viver uma vida em que Deus está colocado de lado. Qual é o conselho que Jesus dá para a igreja de Laodiceia? Jesus diz que eles deveriam comprar de Deus, obter algo de Deus. Na verdade, 3 coisas diferentes que têm a ver com a realidade daquela cidade, do que eles produziam, e Jesus usa aquela figura, essas figuras, para falar de realidades espirituais que eles deveriam estar buscando em Deus. E a primeira coisa que Jesus fala é: compres de mim ouro refinado para o fogo, para que possam ser ricos. Aqui fala de fé. Lembra que eu falei no início que ali era uma cidade que era um centro bancário? Então tinha muito ouro naquela cidade, ouro, prata, Então era uma cidade que tinha demais aquelas coisas. Aí Deus falou: olha, ao invés de vocês ficarem tão preocupados com o vil metal, com o ouro, com a riqueza que vocês têm aí, vocês deveriam comprar de mim a verdadeira riqueza, que é o quê? A fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E com fé nós conseguimos qualquer coisa que nós precisamos do mundo espiritual. Então, a verdadeira moeda que Deus está dizendo que eles deveriam ter e armazenar é a fé no seu coração. A segunda coisa que o Senhor diz que eles deveriam comprar são vestes de linho branco, para que pudessem ser cobertos na sua nudez. Olha, gente, isso fala do quê? Fala de uma vida digna, de uma vida abençoada por Deus, para que eles não permanecessem na vergonha da nudez. Lembrem-se, voltando lá para o passado, Adão e Eva estavam nus no paraíso, e eles nunca perceberam, eles nunca sentiram vergonha da nudez. Por quê? Porque eles eram cobertos pela glória de Deus, pela Shekinah de Deus. No momento que eles pecaram e a glória de Deus saiu da vida deles, eles perceberam a nudez e o pecado e a vergonha. Então, quando Jesus fala que eles deveriam comprar vestes de linho branco, ele mais uma vez faz uma referência a uma alusão ao fato de que naquele lugar havia fábricas de tecido, inclusive de linho, de lã e tudo mais. Agora, o linho branco nas Escrituras fala de pureza. E como que nós podemos ter a nossa nudez, a nudez dos nossos pecados, da nossa vergonha cobertos? A verdade, gente, é que nós continuamos sendo pecadores. Nós pecamos por atitudes, nós pecamos por pensamentos. Muitas vezes nós temos pensamentos pecaminosos, lascivos, pecados, por exemplo, de inveja, pecados de raiva, pecados que desagradam a Deus, que são obra da carne. Então, ninguém vai poder chegar na presença de Deus e ser justificado pelas suas próprias obras. Porque, como diz a palavra, as nossas obras são como trapo de imundície. Essa figura, trapo de imundície, eram aqueles panos que as mulheres menstruadas usavam. Não tinham os absorventes, elas usavam os panos. E isso era considerado algo impuro perante Deus. Então Deus está falando: olha, as obras de vocês são como trapos de imundície. Ou seja, ninguém vai poder chegar perante Deus, meus queridos, e ser justificado. Como nós podemos ser justificados da parte de Deus? O que significa de fato comprar estas vestes de linho branco para cobrir a nossa nudez? Fala da justificação que nós temos em Cristo Jesus. Romanos 5, versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É aquela completa consciência de que se nós não dependemos dele pela fé, nós jamais seremos justificados. Mas quando você crê que Jesus é o seu Salvador, que ele morreu no seu lugar, a justiça dele vem para nós. E é como se ele estivesse vestindo a nossa nudez. Vocês se lembram que Adão, quando fez uma roupa a partir de folhas de figo, aquilo não foi suficiente para cobrir a sua nudez? Mas quando ele fugiu e se escondeu de Deus por causa da consciência da nudez, o próprio Deus matou um animal ou 2 animais e com a pele desses animais ele vestiu Adão e Eva. E aí eles não estavam mais nus, porque foram cobertos com uma pele
de um animal inocente que foi morto, para que a nudez deles fosse coberta. Isso fala de Jesus. E ao longo do Velho Testamento, todos os sacrifícios de animais apontavam para Jesus. Então, meus amados, o que significa comprar de Deus? Significa, pela fé, aceitar que Jesus morreu no nosso lugar e viver debaixo dessa justificação e desta justiça. E significa viver uma vida buscando a santidade, mas sabendo que por mais que a gente tente, não será pela nossa própria justiça e a nossa própria santidade que nós estaremos limpos, vestidos com vestes brancas perante Deus, mas será por conta daquilo que Jesus fez. A fé nele, a aceitação do seu sacrifício na minha vida é o que me dá a garantia de que um dia, quando tocar a trombeta, eu estarei na presença do meu Senhor e do meu Salvador. Então, meu querido, é isso que o Senhor está dizendo para você, é isso que Ele está dizendo para mim. Vamos viver uma vida conscientes de que toda a honra e glória é dele. Não tem porquê, quando a gente fizer algo certo, a gente se vangloriar. Porque se nós colocarmos na balança os nossos erros e os nossos acertos, nós teremos muito mais erros. Mas por causa daquilo que Jesus fez, o que pesará na balança são os atos de justiça do nosso Senhor. Amém? Isso não significa que nós não tenhamos que buscar uma vida de santidade. Sim, devemos buscar essa vida de santidade. O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 6, depois dele desenvolver, a ideologia ou a teologia da justificação, ele diz, então quer dizer que eu posso pecar à vontade para que a graça de Deus superabunde sobre a minha vida? De maneira nenhuma, porque quem vive pecando é escravo do pecado. No capítulo 7, Romanos, ele fala da guerra da carne e do espírito, né? Paulo diz assim, puxa, mas eu vejo uma luta na minha carne, né? Entre a minha carne e o meu espírito, porque o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. É por isso que no capítulo 8 ele começa de novo dizendo, olha, agora, pois, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, meus queridos, a igreja verdadeira, ela precisa entender que a glória é para o Salvador. Que se não há uma condenação na minha vida, não é por aquilo que eu tenho. Eu preciso desesperadamente de Jesus. Eu preciso da fé para crer nisto, para crer nos milagres, nas verdades das Escrituras. Eu preciso da justificação, eu preciso da justiça dele sobre mim, para que eu seja capaz de viver uma vida para a sua honra, para a sua glória. Amém, meus queridos? Aleluia, que coisa linda. E a terceira coisa que o Senhor Jesus fala para a igreja de Laodiceia, que eles deveriam comprar colírio para os olhos, para que pudessem ver. Esse colírio era feito a partir de uma base de óleo, né? Especialmente de azeite. Esse azeite puríssimo, né? Aquela região da Turquia também é uma região riquíssima de oliveiras, né? Hoje eles produzem azeites maravilhosos desde aquele tempo de Jesus. Então, isto fala da unção do Espírito Santo, que abre os nossos olhos para que nós vejamos, irmãos, quem nós realmente somos. Porque o que o Espírito Santo faz na nossa vida, irmãos, ele convence a gente do pecado, da justiça e do juízo, não é isso? É o Espírito Santo que mostra quem realmente somos. Porque tem gente que não consegue ver isso. Tem gente que pensa, eu não mato, eu não roubo, né? Eu não faço mal para ninguém, então não preciso de Deus. Não, nós somos desesperadamente necessitados de Deus, somos pecadores, e até mesmo para enxergarmos essa realidade, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Então, o Senhor está dizendo, comprem de mim, ou seja, se convertam verdadeiramente, se convertam para que o Espírito Santo entre na vida de vocês e revele a necessidade que vocês precisam de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Amém? Para que reconheçamos os nossos pecados, mas também reconheçamos a graça, a misericórdia, o poder, o dom de Deus que nos dá poder para vencer os pecados. Amém? E o desafio que Jesus dá para aquela igreja é: eu repreendo e disciplino a todos que amo.
Aqui fica claro que esta igreja é a igreja verdadeira. É a igreja que é do Senhor, mas que está vivendo a parte dele, né? É aquele indivíduo que já confessou Jesus, mas que vive uma vida totalmente à parte dele, né? E ele diz assim: "Se pois zeloso e arrepende". A palavra zelos no grego é a mesma palavra para ciúmes. Sabe quando você tem aquela coisa que você tem ciúmes da pessoa que você ama? Porque você ama demais e você então tem aquele sentimento, né? A palavra zelo também, do ponto de vista negativo, é a palavra para inveja. Então aqui fala de um sentimento forte. E eu creio, sabe, gente, que o arrependimento, ele não é simplesmente lágrimas, mas o arrependimento precisa provocar aquela tristeza no nosso coração, para que a gente abandone o pecado, para que a gente não queira permanecer no pecado, para que a gente odeie permanecer no pecado, que a gente deseje se livrar do pecado. E o Senhor está dizendo: seja zeloso e arrepende-te, muda sua mente, muda o seu coração, passa a olhar para Deus como a pessoa mais importante na tua vida, passa a olhar para as Escrituras como a verdade, de maneira que elas te constranjam a mudar de vida, a tentar, a lutar, a pedir ajuda ao Espírito Santo para que você abandone o pecado. Amém? Quando você age dessa maneira, o Espírito Santo se agrada, ele te ajuda, ele te dá vitória. Se você cai, ele te levanta. Queridos, a pior coisa que pode haver, o espírito da apostasia começa a cauterizar a mente. Quando a pessoa peca de maneira deliberada e aí de repente ela já não começa mais a sentir culpa, ela começa a achar que o pecado dela é um pecado natural e que aquela vida é uma vida que vai ter um fim sem problemas. E aqui Jesus está dizendo: se pois zeloso, arrepende-te de verdade, muda o teu coração, busca a mim. E vejam que coisa linda, gente. Primeiro é a fé, né? Porque sem a fé você não pode nem entender o mundo espiritual. Mas depois você percebe claramente, né, que quando você põe as vestes brancas, né, compra as vestes brancas, fala da justificação, fala, né, da santidade posicional que te leva a uma santidade, né, vivencial, vamos dizer assim, que é a santificação. O colírio para os olhos é a presença do Espírito Santo cada vez mais revelando a verdade sobre o mundo, sobre nós mesmos e sobre Deus, né? E isso gera em nós um arrependimento, gera um quebrantamento verdadeiro. E aí Jesus termina dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Isso é uma referência clara ao arrebatamento. É uma referência clara ao Espírito Santo tocando, a Jesus tocando o seu coração para entrar na tua vida e transformar a sua vida, mas também é uma referência à porta, a mesma porta, né, que é vista por João no capítulo 4, né? Logo em seguida esta palavra, aquela porta aberta no céu, esta porta que Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Fala da sua vida, né? Cearei com ele e ele ceará comigo. Esse cearei com ele e ele comigo é uma referência ao grande banquete das bodas do Cordeiro. Ou seja, estas pessoas serão convidadas especiais de Jesus. Você convida Jesus para entrar na sua vida e ele te convidará para o grande banquete, para as bodas do Cordeiro. Amém? E aí ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Aqui está falando claramente da igreja arrebatada que vai se assentar com Jesus em muitos tronos de autoridade no período do milênio. Isto faz uma referência ao fato de que no milênio Jesus estará governando no mundo. Nenhuma pessoa que tiver entrado no milênio como ainda pecador, né, se converteram na grande tribulação, mas se converteram a Jesus, vão entrar no milênio, eles não estarão no trono, ou seja, nas posições de liderança, porque eles ainda são pecadores. E no milênio, todas as posições de autoridade serão exercidas pelos crentes, estes que abriram a porta para Jesus verdadeiramente, e ele entrou no seu coração. Então, meu querido, eu quero
terminar dizendo que esta igreja, o período que inicia é a partir do século XX, né? No ano 1900, e eu creio que é a igreja que vai até o arrebatamento. A minha palavra para você, meu querido, ame a Jesus. Tem tanta gente nesse mundo procurando nas coisas preencher o seu vazio, o propósito. Pessoas que vivem para ganhar dinheiro, né? Como Jesus disse, você diz, eu sou rico, sou abastado, de nada tenho falta. São pessoas miseráveis, porque Jesus disse para ela, tu pensas que você é rico, abastado, mas você não sabe que você é pobre, miserável, cego e nu. Pobre, miserável, cego e nu. Pessoas que acham que têm tudo e não precisam de Deus, não precisam viver para Deus. Na verdade, são miseráveis. Por quê? Porque quando essa vida terminar, não estarão juntamente com Cristo na vida eterna. Então eu termino esta palavra falando para você, esta é a igreja que nós vivemos. Nós precisamos pedir a Deus misericórdia. Precisamos abrir o nosso coração e crer no sacrifício de Cristo para que Ele nos vista de vestes brancas. Precisamos do Espírito Santo para que unja os nossos olhos, para que enxerguemos o mundo, a nós mesmos e a realidade espiritual. Precisamos ter um coração quebrantado, arrependido, um coração zeloso para lutar, para viver para a glória de Deus. E ainda que nós jamais alcancemos a perfeição aqui nesta terra, como o apóstolo Paulo disse, não, irmãos, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que adiante de mim estão, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe qual é esta soberana vocação? É o chamado para estarmos com o Senhor, para vivermos para a sua glória, para vivermos com Ele. Este é o desejo do meu coração. Eu digo todo dia, Senhor, eu ainda não alcancei, estou longe de alcançar, mas eu estou deixando as coisas que para trás ficam, e eu estou avançando para diante de mim, seguindo para o alvo, para o prêmio, para o dia do arrebatamento, para o toque da trombeta. Senhor, não me deixe aqui sem ouvir essa trombeta. Eu quero muito estar presente. Por quê, irmãos? Porque eu sei que tudo aquilo que Deus tem me dado, que é tanto, irmãos, eu me sinto tão privilegiado. E aqui eu quero dizer para você, não tenha inveja de pessoas que têm muitas coisas. Que o Senhor seja o teu galardão. Que Ele, o Senhor, seja o teu maior tesouro. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus quer tanto dar coisas lindas para nós, mas Ele quer que aquilo que seja o mais precioso da nossa vida seja Ele, que Ele seja o nosso tesouro e o nosso galardão. Que o Senhor abençoe a sua vida, que você possa viver para Ele, aqui na terra, para a sua glória, para que a luz dele brilhe através de você e que você esteja preparado para o toque da trombeta, porque ela vai tocar, e quando tocar, nós, os que vivemos para isso, seremos arrebatados. Se tivermos morrido, irmãos, nós seremos arrebatados primeiro. Se não tivermos morrido, estivermos vivos, aí então nós ouviremos o toque da trombeta e viveremos para a honra e glória do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe muito, que o Senhor possa prosperar a tua vida, mas sobretudo que você seja livre do espírito de apostasia e do espírito de engano, que o colírio do Espírito Santo sobre os teus olhos possa abrir o teu entendimento e que você viva para a honra e glória dele. Amém? Eu amo muito vocês. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, assine lá, clique no sininho para você receber notificações e mais uma vez eu peço, compartilhe esta mensagem, porque esta mensagem é de suma importância. Amém? Deus abençoe todos vocês, meus queridos, em nome de Jesus. Amém.
Você está ouvindo Web Rádio Servindo com Amor. 24 horas com você.